Relações de ofícios. O pai se encontra numa relação paternal para com o filho, e o filho é chamado de unigênito. O espírito procede do pai e do filho. Que dá para confundir. Estamos só citando o que a Bíblia diz, mas mostrando que tem os três lá, em perfeita harmonia, em perfeita unidade. E quando fala aqui que Jesus é o filho unigênito, que é o único, mas alguém pode perguntar, mas nós também somos filhos de Deus. Os anjos na Bíblia também são chamados de filhos de Deus. A questão é que Jesus é o único da mesma espécie, com a mesma essência divina. Nós não. Existem, o ser humano, na humanidade de forma geral, são filhos por criação. E nós, igreja, somos filhos por adoção. Somos chamados para a salvação em Cristo Jesus. Capítulo 1, acho que verso 12 de João, diz que a todos os que creem, que os judeus rejeitaram, né? Veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. Mas a todos que o aceitou, né? Aceitou a Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, mas não gerado por homem algum, mas sim de forma espiritual. Jesus está se referindo agora não à criação, filhos por criação, mas sim para a vida eterna, para a salvação, para viver com o Pai para todo sempre, né? Os judeus são filhos por eleição, Deus os escolhe, mas rejeitaram, e quem não se converter a Cristo perde essa filiação. Nós somos por adoção, igreja, certo? Mas Jesus é o unigênito, único, que é Deus como o Pai é Deus, da mesma essência, da mesma existência, ou uma expressão humana, tá? Da mesma espécie. Da mesma forma o Espírito Santo, quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e quando eu for, rogarei ao Pai para que ele envie o outro Consolador. Quando você estuda sobre a questão de outro Consolador, no significado no grego, é outro da mesma espécie, do mesmo nível, sendo igual, certo? Não é nem inferior nem superior a Jesus Cristo. A mesma perfeição, santidade, amor, mais uma vez provando a Trindade, certo? A palavra gerado, ao se aplicar à divindade, não expressa o modo de vir a ser, mas do modo de existir ou subsistir. Aí gera uma polêmica. A Testemunha de Jeová gosta de usar esses textos que falam que Cristo foi gerado na eternidade. Então lá estava Deus sozinho, o Pai, e gerou Jesus. A palavra gerado é diferente da aplicação para o ser humano. Quando uma criança é gerada, não existia, mas ao ser gerado começa a existir. A expressão aqui é gerado, irmãos, o plano de salvação. Entenda isso, ó, o plano da encarnação. O próprio João fala assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ué, foi morto lá atrás? Não, só depois que encarnou. Mas quando fala foi morto desde a fundação do mundo, que desde a fundação do mundo já se sabia que Jesus seria morto, crucificado, né? E uma outra em Pedro fala que ele vem, né, o plano para ele dar a vida em nosso lugar, antes da fundação do mundo, na eternidade. Aí está dizendo, né, que ser gerado significa este plano de salvação, da encarnação, ele sendo Cristo antes de ser encarnado. E o que se cumpriu, lá no Salmo 2 fala, esse é o meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, lá o plano de salvação, já sendo revelado sobre algo que Deus ia fazer no futuro. Hoje, nesse momento, te gerei. Mas gerou como? Não existia? Não. A revelação da encarnação. E o cumprimento, o ápice dessa promessa de Deus, foi quando Cristo encarnou no ventre de Maria. Certo? E lá está sendo gerado o Filho de Deus, ou seja, sendo homem. Então tem a parte humana, a parte divina. Aqui na terra, Filho de Deus e é o Filho do homem. E antes da encarnação, é Deus. Observe que toda vez que fala filho, é por promessa na encarnação. Jesus só é filho porque na encarnação. Antes ele é o quê? Ele é Deus. E só é filho porque assim, se a pessoa do Pai, tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso é a expressão na encarnação. Depois da encarnação. Agora, vamos inverter aqui, se o Pai tivesse encarnado e não o Filho, esse seria o Pai e esse aqui é o Filho. Ponto.
Ó, eu sei que às vezes fala, meu Deus, mas é polêmico. Sim, mas quem polemiza somos nós. E às vezes querer entender acaba confundindo tudo. Mas observa que Jesus é Deus. Ponto. Uma pessoa divina como o Pai e o Filho. Essa expressão Pai, lembra que como o filho, a pessoa do Filho sai do Pai, é uma expressão para entendimento humano. É como meu filho, né, que saiu de mim. Não é isso? A questão do esperma. E sendo gerado no ventre da minha esposa. Ele sai de mim. Da mesma forma, o Pai, a pessoa do Pai, o Filho sai do Pai e entra no ventre de Maria e é encarnado. Quem é a mãe? A Maria. E quem é o Pai? De onde saiu para gerar em Maria? Deus. É isso, essa expressão é somente para entendimento humano. Senão nem precisaria. Porque Jesus também é Pai. Porque Ele é o nosso Pai Celestial. Porque Ele e o Pai são o mesmo Deus. Então, irmãos, é assim, a Bíblia, Deus... E detalhe, no Antigo Testamento vamos observar aqui que Deus se revelava pouco como trino. Porque o ser humano não teria nenhuma capacidade de muito menos entender e aceitar isto. Observa que Deus vai se revelando gradativamente. Porque para Adão e Eva, a trindade seria óbvia, tranquilo, perfeito, santo, puro, de entendimento. Mas veio o pecado, banalizou tudo, onde ficou cego espiritualmente. Aí Deus foi se revelando gradativamente. Quando chega na plenitude dos tempos, que Deus sabia exatamente esse tempo, onde Jesus Cristo encarna, aí Cristo pôde trazer uma revelação mais profunda e fala mais abertamente sobre o Pai, sobre Ele, o Filho e sobre o Espírito Santo. Mesmo assim, antes de ir para o céu, Ele fala, muito tenho que vos ensinar, mas ainda vocês não podem entender. Mas quando o Espírito Santo procede do Pai vir, Ele vos ensinará. Por quê? Porque o Espírito Santo estava em Cristo e não nos apóstolos. Então muita coisa ele podia entender, mas tem a coisa que não. Só pela atuação direta internamente do Espírito Santo. Na conversão, na transformação de vida. Aí quando o Espírito Santo foi dado por Cristo, ele entra nos apóstolos e discípulos. E aí abre-se o entendimento. Assim na nossa vida, uma pessoa sem Deus não consegue entender a Bíblia. Uma pessoa com Deus começa a ter uma clareza, um entendimento gradativo da Escritura Sagrada. Então guarde isso, Deus se revela ao homem gradativamente. O valor da doutrina. A doutrina mostra que Deus não tem sido eternamente um ser solitário e isolado. Deus é um ser que conhece eternamente, e o conhecimento implica um objeto que termina. Ele se conhece eternamente, e tudo que um dia iria existir depois dele, né? Quando ele fosse criar. Deus é amor, mas ele ama quem? Somente a si mesmo, uma pessoa só? Não. O amor já é real na divindade. Jesus fala, né? O amor que o Pai tem para com ele e ele para com o Pai. E que nós tenhamos este amor, né? Que Deus tem para o Filho, que nós tenhamos o amor de Deus também para conosco e nós para com Deus. Jesus ora na oração sacerdotal dizendo o seguinte, Pai, para que assim como nós somos um, eles sejam um conosco. Nós nunca seremos Deus, é óbvio, mas no sentido de existência, unidade existencial, unidade de sentimento. Lá na glória, nós teremos o sentimento de Deus, a existência de Deus. Onde estiver Deus, nós estaremos junto com Ele, assim como é a Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orou sobre isto, né? Então, Deus é amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre se amaram. Adoração. Deus sempre se auto-adorou, porque Ele é digno da adoração, né? Jesus fala assim, glorifica o Filho, né? Assim como o Filho te glorifica desde a eternidade. O Filho glorificando o Pai, sim. E o Pai glorificando o Filho. Assim como nós devemos glorificar a Deus. É estranho, eu sei que é, irmão. Mas é assim que a Bíblia nos revela, que é o nosso Deus. Deus nunca esteve sozinho. Por isso Deus zela pela família, pela comunhão entre os irmãos. Deus zela pelo coletivo. Sempre lutando para que as pessoas não fiquem sozinhas, isoladas. Uma brasa fora do braseiro ela apaga. Porque Deus nunca esteve sozinho. Por quê? Porque Deus é uma família, Deus é trino. Não é uma família como alguns querem ensinar, né? Deus é o Pai, o Espírito Santo é a Mãe, o Filho, Jesus. Para com isso. Isso é uma aberração, uma afronta, uma blasfêmia. Certo?
Deus é assexuado, não é macho nem fêmea. Mas é só uma expressão, como já falei, humana, pai e filho. Agora vamos falar primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. E não é em hierarquia não, viu? Primeira, segunda e depois a terceira é inferior. Não, é só no pronunciamento. É só na hora de falar. Pai, Filho, Espírito Santo, né? Mas no mesmo nível, na mesma essência, mesma unidade em tudo. Relações com as demais doutrinas. A doutrina da Trindade é essencial a uma verdadeira compreensão de Deus. Sem a doutrina da Trindade, não poderíamos ter a doutrina verdadeira estando o monoteísmo, um só Deus. Por quê? Porque teríamos confusão. Se eu não tenho algo sobre estudar sobre a Trindade, como explicar uma pessoa falando com a outra? Então são dois deuses? Ou tem Deus e uma pessoa inferior? Como o Testemunho de Jeová diz que Jesus é inferior? E o Espírito Santo é só uma força ativa? É uma terceira pessoa? Mas é no mesmo nível? Ou é inferior? Irmão, se não tiver o estudo da Trindade, gera uma salada na cabeça, né? E é o inimigo que se aproveita disso. Aí formando seitas e uma bagunça toda. Tendo pelo menos um mínimo de entendimento que na Bíblia fala sobre a Trindade, a palavra Trindade não está na Bíblia. Então vamos entender aqui que foi desenvolvida essa palavra para identificação, só igual a palavra Bíblia, não está na Bíblia. Bíblia é de onde vem a palavra biblioteca. Biblion é uma coletânea de livros, são vários livros formando uma unidade. Aqui, 66 livros formando uma Bíblia. Só que a palavra Bíblia ficou famosa por causa da Bíblia Sagrada, porque podem ter outras Bíblias de assuntos seculares aí, certo? Porque nada mais é que uma junção de livros. Mas eu posso falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Entende? Da mesma forma a questão da Trindade. Não negligenciar a doutrina. Por mais difícil que nos seja compreender toda essa verdade, temos aí, não obstante, uma doutrina vital e urgente. É importante entender sobre a Trindade. Rejeitar a Trindade no sentido da divindade da Trindade, como faz a Testemunho de Jeová, aí se torna uma heresia gigantesca. A Trindade é um mistério. Não é porque eu não entendo algo que está na Bíblia que aquilo não seja real e verdadeiro. Vou repetir. Não é porque eu não entendo algo que está na Bíblia, mas não consigo entender, não é porque eu não entenda que aquilo não seja real ou verdadeiro. Então muitas coisas na Bíblia eu entendo, você não, ou você entende ou não. Tá aqui, é verdadeiro e real. Mas se eu não entendo, eu não posso falar, não, isso aqui não é verdade. Não, eu tenho que dizer, não, eu não estou entendendo. E a quem entende vai falar, não, eu entendo e é verdadeiro. E pode me explicar, de repente até que eu entenda. Elementos essenciais da Trindade. Deus é um, isso é indiscutível. É o Shema de Israel, o lema de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E é verdade. Jesus fala sobre o único Deus. Mas esse único Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus trino, certo? O próprio Pai nos revela que junto a ele está o Filho, seu companheiro, em outra expressão do Antigo Testamento, e o Espírito Santo que procede do Pai. Mas sendo o único Deus, o mesmo Deus verdadeiro. Cada uma das pessoas de Deus tem a mesma essência e não é inferior ou superior às outras em essência. O desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, foi cunhada por Tertuliano em aproximadamente 200 depois de Cristo, para se referir à natureza trina e una do verdadeiro e único Deus, que detém sabedoria e se revela a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele viu necessário fazer isso, e eu concordo, porque nos ajuda muito hoje, porque se falava sobre Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, e não tinha uma expressão teológica para facilitar isto. Então ele entendeu, triunidade, três sendo um, trindade, pronto. Então usa essa expressão para estudo teológico, né? E fica claro que se refere a Pai, Filho e Espírito Santo. Uma grande disputa surgiu no início do IV século, quando Ário, presbítero da igreja de Alexandria, na África,
afirmou que o Filho de Deus era uma criatura que viera à existência em algum momento anterior à criação do mundo. Esta é a teoria, heresia, né, falsa doutrina que a Testemunha de Jeová defende hoje. E começou lá atrás com Ário. Vamos observar aqui, vamos pegar mais detalhes. Um presbítero da igreja que começou a se equivocar na interpretação bíblica e achar que Jesus foi criado por Deus, por causa dessa palavra gerado. Mas sem entender a eternidade do Filho. Todas as vezes é provado que o Filho de Deus é eterno. Então a expressão... Irmão, quando tem um consenso na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e algo que é uma expressão que parece contraria, nós temos que nos esforçar para procurar entender o significado daquela palavra de acordo com o consenso bíblico, com aquilo que já está claro. Jesus é Deus? É Deus. Deus pode ser criado? Não. Deus tem que ser eterno? Tem que ser eterno. Se ele é Deus, não pode ter um princípio de dias. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio. Dele emana toda a criação. E ele não tem princípio de dias. Lá diz claramente em Hebreus, né, como fala de Melquisedeque, a figura de Cristo, não tendo princípio de dias, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, e nem fim de dias. E quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, o princípio da criação. Mas Deus está na eternidade e não tem princípio. Então, vamos falar princípio. Lá em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E vai falar sobre a criação. Então, é o princípio do quê? Do que tudo que foi criado. Antes de tudo ser criado, o que tinha? Deus, que é eterno, que é antes de todas as coisas. Aí, quando Deus resolve fazer as coisas, teve um princípio. E ele é o princípio, dele emana todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Ário, não entendendo isto, começou a pregar que Jesus, lá na eternidade, lá atrás, foi criado por Deus, e Deus usa Jesus Cristo, que é uma criatura principal, para criar todas as outras coisas. Isso é uma aberração terrível que a Testemunha de Jeová defende até hoje. Mas vamos observar aqui o que ocorreu na história com relação a essa polêmica. A igreja pré-nicena, antes do concílio de Nicéia, entre 33 e 325 depois de Cristo. Número 1. Os apóstolos, do ano 33 ao 100 depois de Cristo, falavam sobre a Trindade de uma forma clara, em que não tem a palavra Trindade, mas sobre Deus, o Pai, Jesus sendo Deus, o Pedro chama Jesus de Deus, Paulo chama Jesus de Deus, João, Judas. Na ressurreição, no Evangelho é claro, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, quando o Senhor corrigiu pela sua incredulidade. O próprio Mateus diz que Jesus, para se cumprir essa escritura, que ele seria o Emanuel, Deus conosco, né? E um monte de expressões que mostram a sua divindade dos apóstolos. 2. Os pais apostólicos são os discípulos dos apóstolos. Todos eles, sem exceção, acreditavam claramente em Deus o Pai, claramente que Jesus é Deus, a divindade de Cristo é a divindade do Espírito Santo. O próprio Pedro chama o Espírito Santo de Deus, quando vai falar sobre Ananias e Safira, né? Que ele falou assim, por que mentis ao Espírito Santo? Aí ele vai corrigindo e vai falando assim, você não mentiste aos homens, mas a Deus. Quem? Ele mentiste ao Espírito Santo, né? O próprio Paulo fala que o Espírito é o Senhor, Senhor Deus. E outros pontos mais. 3. Os apologistas e os polemistas, também durante anos, aqui entra o Tertuliano, no ano 200, né? Falavam sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um só Deus, entendendo a divindade deles, porém, ainda com entendimento gradativo, progressivo. Talvez não tão claro como nós podemos ter agora, mas sem negar a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo, como o Pai é Deus.